Oi, oi, minha gente, como é que vocês estão? Olha eu de volta aqui. Vamos bater um papo sobre Bíblia. O que vocês acham? Pessoal que tá tranquilo aí, vamos conversar um pouquinho sobre Bíblia? O que vocês acham? E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo em paz por aí? Espero que vocês estejam bem. Amém, Wilson? Tudo bom? Marcos, e aí, minha gente, como é que vocês estão? Sábado à tarde, quem tiver de boa, vamos bater papo sobre Bíblia, né? Quem tiver tranquilo, shalom, shalom. Shalom, shalom. Amém. Amém, guerreiro. Como é que você tá? Amém a todas as saudações aí, viu? Bora falar sobre Bíblia então. Já que a gente gosta, né? Ô, galera de promissão, Deus abençoe grandemente. Grandemente. Sejam bem-vindos aí. Já que a gente tá tranquilo, né? A maioria das pessoas que estão entrando agora tá tranquilo, vamos falar um pouquinho de Bíblia, né? O que vocês acham? Vocês têm algum tema aí pra gente falar? Meia horinha, 40 minutos. Amém as saudações. Amém a todas as saudações. Amém. Ô, Marcelo! E aí, Marcelo? Marcelo tá na área. Bem-vindo aí, Marcelo. O pessoal tá chegando aí. Eu não fiz nada programado, né? Mas, de repente, se a gente começar a bater papo sobre Bíblia, eu acho que o assunto rende, né? É sempre bom falar de Bíblia. Aliás, é maravilhoso. É maravilhoso. Perdão, divórcio. Tem muito assunto bom, hein, gente? Vamos lá, o que vocês acham? Ah, curiosidades, né? Sobre idolatria, curiosidades de idolatria. É bacana. Livre-arbítrio. Débora, a juíza lá do livro de Juízes. Marcelo gosta da história de Lázaro, hein? Lázaro é uma história fantástica, né? Falar sobre perdão. Legal. Legal, acho que tem bastante arrebatamento, rebatismo, que é uma doutrina, né? Sábado passado a gente falou da doutrina da igreja e tem a doutrina do batismo também. Então tem muito assunto bacana. Essa live aqui eu não vou deixar nem salva, tá? É só bate-papo mesmo. Bebida alcoólica, tem gente que é preparado, né? Tem gente que toma um golinho de cerveja e não faz mal. Tem gente que toma um golinho de cerveja e sai matando todo mundo. É um problema, né? Sacrifício vivo, gostei dessa, hein? Sacrifício vivo é top porque engloba um monte de coisa, inclusive a questão aí, as questões de relacionamentos. Sacrifício vivo é muito bom. Priscila e Áquila, Atos dos Apóstolos, meu Deus, top. Priscila e Áquila, assunto top também porque a igreja de Roma estava sendo perseguida na época. Eu vou falar rapidinho aqui de Priscila e Áquila, enquanto o pessoal está chegando aqui. Priscila e Áquila, eles sofreram demais, porque eles foram expulsos praticamente de Roma, né? E tiveram um encontro com Paulo. Eles conheceram toda a obra de Deus ali, né? Quando eles se encontraram com Paulo e com Apolo. Aliás, Quem descobriu Apolo foram Priscila e Áquila, os dois que descobriram Apolo. E daí começaram a bater um papo com Apolo. Ele era muito eloquente, conhecedor assim das escrituras de forma grandiosa. Apolo era terrível. E ele foi até meio constrangido, né, a pregar em algumas igrejas. E Apolo tinha essa característica, uma característica que eu, para mim, acho muito bonita, que é a característica da eloquência, né? Ele conseguia falar de uma forma que conseguia convencer as pessoas acerca dos seus pecados. Então, é muito bacana essa questão de Apolo, Priscila e Áquila. Muito bom. E se a gente for, já que a gente entrou nesse assunto, né, se a gente pegar a igreja do primeiro século, que é a igreja quando ela começou a surgir, ela tinha algumas características muito marcantes.
muito marcantes. Uma delas era a eleição. O ministério da igreja era eleito pelo povo, o povo que elegia. Eu acho muito interessante isso, né? Não sei se vocês estão com a Bíblia de vocês, se não tiverem, pode ficar tranquilo aqui, tá? Eu tô com uma Bíblia aqui, já que a gente começou a entrar nesse assunto, acho que esse assunto dá um caldo bacana. Atos dos Apóstolos, se você tiver com a Bíblia, beleza. Se não tiver, pode acompanhar comigo, tá? Em Atos dos Apóstolos tem um assunto bacana aí, que me perguntaram a respeito de Priscila e Áquila, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre Priscila e Áquila. Atos dos Apóstolos e o começo da igreja, tá? Só pra gente entender um pouquinho aí do que aconteceu no início, os primeiros cristãos, enfim, né? Lá em Atos, Atos no capítulo 6, olha que interessante isso, né? Isso é top, gente. Eu gosto de falar desses assuntos. Vamos lá. A igreja do primeiro século, vamos ver como que ela funcionava, né? Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, que dias? Aqueles dias que eles estavam vivendo, né? Logo depois do Pentecostes, como que a igreja estava se comportando? Vamos ver. Crescendo o número dos discípulos, então foram chamados primeiros de discípulos, depois de servos, depois de irmãos. Olha que interessante, né? Teve uma evolução e hoje a gente chama de irmãos, né? Mas na verdade começou com discípulos. Discípulos eram os crentes da época. E naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos, vem comigo que é top, contra os hebreus. Isso da mesma igreja, tá? Da mesma igreja. O que acontece dentro da igreja? O Senhor começou a trazer pessoas de todas as línguas, né? Porque tinha acontecido o episódio do Pentecostes, foi um momento de conversão. E o ápice não foi o falar em línguas, tá? O ápice foi a profecia através da linguagem, tá? Então, o que é mais importante? O dom de falar em línguas ou o dom da profecia? Paulo, ele já disse, né? Paulo já tinha falado disso, que o dom da profecia é superior ao dom das línguas. Mas no caso de Atos 2, que é a descida do Espírito Santo, teve a necessidade do dom de línguas para que a profecia pudesse ser manifesta e as pessoas pudessem se converter. Então, vamos separar as duas coisas, né? Tem que separar. Então, a profecia é superior ao dom das línguas. Só que o dom das línguas no capítulo 2, ele foi importante para que pessoas de outros países pudessem receber o evangelho, que é as boas novas que a gente falou sábado passado, né, a respeito disso daí. Tá, enfim. Mas o que aconteceu? Veio gente de toda a Ásia e da Europa, né? Eles creram. Inclusive a turma lá de Roma, tá? Paulo, ele não tinha ido em Roma ainda. João não tinha ido em Roma. Pedro, enfim, nenhum dos apóstolos tinha ido em Roma e já tinha uma igreja em Roma. Da onde surgiu essa igreja de Roma? A igreja de Roma surgiu graças ao dia do Pentecostes, ou seja, tinha alguns judeus de Roma congregados na festa do Pentecostes, eles ouviram o evangelho, voltaram para suas cidades e lá nas suas cidades eles desenvolveram as primeiras igrejas. Lembrando que as igrejas, elas não eram templos como a gente tem hoje, né? As igrejas eram em casa, era nas casas, tá bom? Então, só para ficar assim bem claro aí. O pessoal de Birigui tá chegando, Deus abençoe. Palmeira do Oeste, Paicandu, Paraná, Deus abençoe todos que estão chegando aí. Então, o que aconteceu? A igreja, ela tinha muitas pessoas, era uma miscigenação de gente. Tinha gente de todo tipo. Só que daí a gente começou a ter um problema. Vem comigo que vocês vão entender. Olha que top isso aqui, ó. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Dentro da igreja, que tinha acabado de receber o Espírito Santo, estava tendo uma divisão, estava tendo um problema. Vocês pegaram aqui essa chave ou não? Estava tendo um problema muito sério. Estava tendo uma certa murmuração por parte dos gregos em cima dos judeus. Que interessante isso, né? Por que estava tendo isso? Vamos entender no próximo verso. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que ele quis dizer com isso? Vem. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Agora a gente entende o que é o ministério cotidiano. Era o pão de cada dia delas. Estava faltando comida para as viúvas dos hebreus. E o ministério, que era todo de judeu,
estava tendo uma dificuldade enorme, porque a igreja não queria suprir a necessidade das viúvas gregas. Que coisa, né? Tinha acabado, gente, de descer o Espírito Santo. Era para ele o Espírito Santo que em toda a verdade. Então, olha que coisa interessante. Não é porque uma igreja recebeu o dom do Espírito Santo, que uma pessoa recebeu o dom do Espírito Santo, que ele não está no processo de santificação. Ele não é perfeito. Ele precisa continuar no processo de santificação, que é separação, tá bom? Então, é importante colocar isso. Olha, a igreja tinha acabado de receber o Espírito Santo e está com um BO gigante. Gigante. Tava tendo desavença, tinha gente passando fome dentro da igreja, porque a igreja, que era composta na sua maioria de judeus, não queria suprir a mesa das viúvas gregas. Vem comigo. Aí os apóstolos se reúnem e diz o seguinte: não é razoável que nós deixemos a palavra, a gente deixe de pregar a palavra, porque a gente precisa anunciar a palavra, e a gente vai começar a fazer um serviço aí de diácono, levar comida para quem está com fome. Não faz sentido. Né? Cada um precisa fazer uma coisa. Olha que interessante, né? Eles conseguiram pegar uma das coisas que mais se usa no céu, cada um com a sua atividade, cada um com a sua responsabilidade. Quando cada um está com a sua responsabilidade, a igreja vai crescer, ela vai se desenvolver. Vou dar um exemplo. Por que o encarregado de orquestra tem que falar de doutrina para um músico, ou falar de doutrina para uma irmã que é organista? Não faz sentido, porque a parte dele é música. Quem cuida da doutrina é o ministério. Então não pode misturar. Quando mistura, dá BO e está problema. É o que estava acontecendo aqui. Então eles falaram: não, nós não vamos separar. Nossa parte é palavra, nossa parte é doutrina, nossa parte é levar o evangelho. Nós não podemos parar de levar o evangelho, falar da doutrina, para a gente começar a falar agora de quem está com fome, quem está passando fome na igreja. Não é a nossa parte. Nós precisamos criar aqui um ministério que cuide disso. Vem aqui, vem comigo. Aí olha o conselho dos apóstolos, olha como eles eram iluminados. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, marca aí, boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheio de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Por que importante negócio? Justamente porque as pessoas estavam passando fome, gente. Então era importante que essas pessoas recebessem comida. Era importante que essas pessoas não passassem fome dentro da igreja que tinha acabado de ser constituída, né? Mas vem comigo aqui, vem comigo que é importante. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, então com essas características. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Lembra o que eu acabei de dizer agora? Gente, essa live não vai ficar salva, tá? Olha que interessante. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Ou seja, essa é nossa responsabilidade. Perseverar na oração, no ministério da palavra. E vocês vão escolher pessoas para a gente constituir nesse novo ministério. Então, resumo, a igreja estava com um problema sério, mas eles tiveram sabedoria. É como os anjos. O reino de Deus, ele tem que se comportar na terra do jeito que ele acontece no céu. Do jeitinho que ele acontece no céu, ele deve se comportar aqui na terra, o reino de Deus. Por isso que a gente fala na oração do Pai Nosso, lembra lá? Em aramaico, que era a língua que o Senhor Jesus orou, é Abba vunle bashmaya netkabe shmo teitei malkutar nehueites yana aikana de bashmaya afbahar. Ele disse: então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, ou seja, o teu reino venha sobre nós. O teu reino venha sobre nós, mas do jeito que ele é no céu, do jeito que é no céu, seja na terra. Esse é o pedido da oração do Pai Nosso. Então, como é o reino de Deus lá no céu? Vem comigo aqui para vocês entenderem, né? Como é o reino de Deus no céu? É tudo dividido, cada um faz sua parte. Ninguém se mete na parte do outro. Então, tem anjo para comunicar, que é Gabriel, é o anjo da comunicação. Tem anjo para guerra, que é Miguel. Tem anjo para cura. Lembra daquele anjo que desceu no tanque de Betesda? Ele agitava a água, tudo que entrasse na água pela primeira vez era salvo de qualquer enfermidade. Esse é o anjo da cura. Então, a gente tem vários tipos de anjos dentro da Bíblia. Então, o reino dos céus, eles têm que vir para a terra do jeito que ele acontece lá, organizado, cada um fazendo a sua parte, ninguém se metendo na parte do outro.
Vocês lembram lá em Daniel, quando o anjo Gabriel ele veio trazer uma notícia, né? Ele veio trazer a notícia. Daniel ele precisou fazer uma intervenção com jejum e oração durante 21 dias. Vocês lembram que isso aí aconteceu? Aí o Gabriel desce para dar a notícia trazida do céu para o rei. E o que acontece? O adversário se coloca de frente com o anjo Gabriel. Mas o que eu acabei de dizer para vocês? O que o anjo Gabriel faz? Qual que é a parte do anjo Gabriel? Escrevam aí. Qual que é a parte do anjo Gabriel? Ele não é anjo de guerra. Gabriel não é anjo de guerra. O que o Gabriel faz? Lembram o que Gabriel faz? Comunicação. Ele comunica. Ele fala. Ele é mensageiro. Gabriel tem espada? Não. Já fui em oração, né? Aí o profeta falou assim: eu tô vendo o Gabriel com uma espada. Para tudo. Esse aí nunca leu a Bíblia. Porque Gabriel não carrega espada, gente. É anjo de comunicação. Se falasse que ele tava com uma caneta e uma agenda, eu acredito. Mas espada não, por favor. Gabriel não pode trazer espada. Quem traz espada é Miguel. Miguel que traz espada. Então, Gabriel ele desce para dar informação lá no livro de Daniel. O adversário, como sabe que ele é só de comunicação e não traz espada, o que ele faz? Ele para na frente e fala: aqui você não passa. Aqui você não passa, você não vai dar esse recado de Deus para o rei. De jeito nenhum. Porque ele sabia que Gabriel não era de guerra. O que Gabriel faz? Gabriel aciona o camarada da batalha, da guerra. Porque ele não se mete, ele não vai arrumar confusão com o adversário. Ele olha para cima e diz: Miguel, ô Miguel, desce aqui, ó, não quer deixar eu passar. Aí Miguel vem, Miguel desce e fala: Gabriel, vai tranquilo que aqui o guerreiro toma conta. Pode deixar que aqui eu seguro as pontas. Pode ir para frente. Vai lá dar o recado que você precisa dar e para isso que você veio. Então nós vamos ter anjo. Anjo estilista. Tem anjo estilista, gente. O anjo lá de Zacarias, lembra que ele troca as vestes de Josué, do sacerdote Josué? Ele trocou as vestes, deu uma veste nova para Josué. Então nós tem anjo que troca roupa, nós tem anjo que cuida de bicho. Tem anjo que só é responsável por animal. Vocês acreditam nisso? Só por animal. O que está escrito lá? Daniel, quando ele cai dentro da cova dos leões, o rei vai de manhã, né? Bate lá na cova dos leões e diz assim: Daniel, ô Daniel, será que o Deus o qual tu continuamente serve podia ter te livrado da boca do leão? O que Daniel responde? Vocês lembram? Ó rei, vive para sempre. O Deus que eu sirvo mandou um anjo e fechou a boca do leão. Então, tem anjo para fechar a boca de leão, tem anjo que vem para curar, tem anjo só para matar. Essa é boa, gente. Tem anjo que só mata. Ele não faz mais nada. Ele não traz mensagem, ele não batalha contra espírito, ele não cuida de bicho, ele não dá roupa nova. O negócio dele é matar. Tem anjo que ele só mata. O prazer dele é matar porque ele foi feito para isso, né? A gente vê esse anjo operando algumas vezes dentro da Bíblia. Inclusive, nós vemos ele lá no Egito, numa única noite. Deus falou: meu anjo vai passar e onde não tiver o sangue do cordeiro no umbral da porta, que é a marca, o anjo vai passar e o anjo vai matar. Isso mesmo, Fabiana, é o anjo da morte. Então nós temos vários tipos de anjos dentro da Bíblia. Por que eu estou falando esses vários anjos aqui? Porque cada um aqui, cada anjo faz uma coisa, né? Justamente porque a gente está falando de Atos 6, Atos dos Apóstolos capítulo 6, onde os apóstolos, eles não metem a cara naquilo que não é a parte deles. Então é tudo separadinho, cada um faz sua parte, né? Cada um faz sua parte e aí a engrenagem roda redondinho, cada um fazendo a sua parte, né? Fazendo muito bem a sua parte, se esforçando naquilo que ele foi colocado para fazer, né? E aí a gente vê, olha que interessante, né? A gente vê aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 6, a gente entrou nesse assunto, gente, porque alguém perguntou sobre Priscila e Áquila e a gente começou a falar do início da igreja, a igreja do primeiro século, como que a igreja se comportava, se ela tinha problema, e nós descobrimos, sim, a igreja tinha um problema seríssimo, né?
que é essa questão de a igreja era composta de base judaica, né, hebreia, e eles não queriam suprir as necessidades das nossas irmãs que eram gregas, ou seja, eles faziam acepção de pessoas. Eles faziam acepção de pessoas. Infelizmente, né? E eles tinham acabado de receber o Espírito Santo, hein? Imagina se não tivesse recebido. Vamos lá. Já orei até para o anjo cozinheiro vir me ajudar. Nossa, que top! É. Aí alguém fala assim, nossa, anjo cozinheiro? Anjo que mexe com comida? É, tem anjo que mexe com comida. Já que entrou nesse assunto, vamos lá, né? Lembra de Elias? Elias, ele entra debaixo do zimbro. O que é o zimbro? Uma planta, né? Que ela é fechada. Ela fica parecendo uma cabana. E Elias estava com medo de morrer, né? Jezabel estava na cola dele. E Jezabel prometeu. Falou, ó, manda um recado para Elias. Que do jeitinho que ele matou meus profetas, eu vou matar ele. Esse miserável vai morrer. E Elias sai vazado, né? Porque a nossa fé, ela oscila, gente. É natural, né? A nossa fé, ela oscila. É natural. E aí o que acontece? Elias vai, ele entra debaixo do zimbro. E quem que aparece lá depois que ele acorda? E toca nele. Fala, acorda, acorda, Elias. Aí ele acorda e fala assim, ó, tem pão aqui, um pão em cima da brasa, e tem aqui água, come e bebe, muito longa é a tua jornada. Muito longa é a tua jornada. O anjo que vem e traz comida, né? E uma comida ímpar, porque ele comeu aquela comida e ficou 40 dias sem comer nada, e ele conseguiu andar 40 dias. Top, né? Então tem vários tipos de anjo, cada anjo vai fazer uma coisa. E é isso que os apóstolos ganharam, pegaram essa chave, falaram, opa, aprendemos uma aqui, hein? Que interessante, nós não podemos sair da nossa parte. A nossa parte é orar, a nossa parte é pregar a palavra de Deus. Então outras pessoas devem servir as mesas, que é servir as mesas é justamente levar comida para aquele que é pobre. No verso 4 do capítulo 6 de Atos, diz assim, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram, eita, top, anota aí na tua Bíblia, que é muito lindo isso aqui, né? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timon, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Ou seja, eles elegeram, a igreja elegeu esses homens porque viram nesses homens fé, eles cheios do Espírito Santo, e por isso eles foram eleitos pela igreja. A igreja elegeu eles, tá bom? E os apresentaram aos apóstolos. Quem que apresentou aos apóstolos? A igreja. A igreja chamou esses camaradas aqui, falou, esses aqui que a gente escolheu. E o que os apóstolos fizeram? Vem comigo. E os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos, que é transferência de autoridade. Lhe impuseram as mãos. Agora, olha que coisa linda isso aqui, gente. É muito lindo. Eu fico assim, de boca aberta, como é muito sábio, é muita sabedoria o que Deus colocou dentro do coração dos apóstolos. Porque olha o que acontece. Eles fazem do jeitinho que é no céu, quer dizer, organizado, cada um fazendo a sua parte. E quando cada um faz sua parte, o que acontece, gente? Vem comigo aqui, ó. Verso 7. E crescia a palavra de Deus. Por que a palavra de Deus crescia? Porque tinha gente só para aquilo. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, que são servos, irmãos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Obedecia à fé. Obedecia à fé que estava dentro do seu coração. Depois o texto vai falar de Estevão, né, e do que aconteceu com Estevão. A gente sabe bem o que aconteceu com Estevão. Foi a única vez, né, na Bíblia que nós vemos Jesus de pé no trono. Foi aqui na morte de Estevão. É importante falar disso aqui, porque foi a única vez que Jesus está de pé no trono, tá bom? Gente, eu não tô afim de salvar a live não, mas se vocês se insistirem muito eu posso salvar. De repente, não sei se faz sentido para vocês, porque na verdade aqui é um bate-papo, né? Um bate-papo, a gente começou a falar sobre a igreja do primeiro século e agora a gente está falando sobre a organização, né? Por isso a gente fala na oração do Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O que é vir o reino, né? O reino, então, é essa questão de a gente tentar ser tão organizado como no céu, né?
É isso aí. Beleza? Ficou claro para vocês aí, minha gente? Então, beleza. Eu vou salvar aqui, aí eu deixo uns 2 dias para quem quiser ver, tá bom? É isso aí. Bom, o que que a gente vai falar agora? Já me falaram de tanta coisa aqui, mandaram até sobre Caim aqui, né? Caim, mandaram sobre Gênesis, mandaram sobre... Ixi, mandaram muita coisa aqui. Vocês querem falar do que agora? Sacrifício. Alguém colocou sacrifício aí também, eu achei bacana. Porque veio um assunto essa semana, me perguntaram, né, sobre essa questão dos sacrifícios, né? Dos sacrifícios e tal. Eu vou salvar para vocês então, tá bom? Eu vou salvar para vocês aqui, deixar salvo. Vocês querem falar de sacrifício? Eu tenho certeza que muita gente não sabe sobre sacrifício, hein? Vamos lá? Vamos falar de sacrifício? Então, anjo a gente falou um pouquinho, né? Agora todo mundo entendeu essa questão dos anjos aí, que é anjo, arcanjo, querubim, serafim. É importante também saber essa hierarquia, né? Anjo, arcanjo, querubim, serafim. E cada um faz uma coisa, né? Cada anjo, ele é responsável por uma coisa. Vamos falar de sacrifício? Essa semana eu conversei com umas pessoas sobre sacrifício. Foi muito legal. Se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar. Se você não tiver, fica comigo aqui, que eu vou falar sobre sacrifício. E sacrifício está no livro de Levítico. Tá? Sacrifício, ele fica no livro de Levítico. Então, a predestinação é top também. A gente fala de predestinação depois, tá? E vamos falar de sacrifício, então? Vamos lá. O que que acontece? É importante cada um aqui entender que sacrifício, existiam alguns tipos de sacrifícios, tá? Existiam alguns tipos de sacrifícios dentro da Bíblia. Se você gosta de ler a Bíblia, você vai lá em Levítico e você vai ver que existem alguns tipos de sacrifícios, tá? Vem cá. Levítico capítulo 1 vai falar de holocausto. Só holocausto, tá? Como que é o sacrifício de holocausto? Tem que ser um animal macho, tem que ser um animal que não tenha mancha, que não seja doente, porque esses sacrifícios iam preceder o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Então, como está escrito em Levítico, ora, a lei não é a imagem perfeita das coisas, mas a sombra dos bens futuros. Então, isso aqui é uma representação do que ia acontecer. Então, o primeiro sacrifício é holocausto, tá bom? E o que é holocausto, então? É uma vida que morre por causa da tua vida. Então você tem um pecado e o pecado, o salário do pecado é a morte. Diante de Deus, como ele é 3 vezes santo, né? Ele é Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 vezes santo, né? A Camila pediu para salvar no IGTV. Please, alright, Camila. A Camila pediu para salvar no IGTV, então a gente salva no IGTV. Bom, o que acontece então? Levítico tem alguns tipos de sacrifícios, né? Então, os sacrifícios de Levítico, o primeiro é o holocausto. Guardem bem isso aqui, ó. Holocausto é o principal. Tanto que o altar, ele ficou conhecido como altar do holocausto, de tão importante que é o holocausto. Que o holocausto é o sacrifício pelo pecado de uma pessoa, né? Que você vai lá de boa vontade e oferece um sacrifício para que o teu pecado seja perdoado. Era perdoado dessa forma, com sangue de animal, derramamento de sangue. Então, vida por vida, tá? Você entregava uma vida para poupar a tua vida. E qual que era a vida que você tinha que entregar? De um animal limpo, um animal puro, um animal sem mancha e um animal sadio. Então, esse era o sacrifício do holocausto, em Levítico capítulo 1. No capítulo 2, se fazia uma oferta de manjares. O que é uma oferta de manjares? É uma oferta com trigo moído, tá bom? Trigo moído. E alguém fala assim, nossa, a oferta de manjares não tem sangue? Não, na oferta de manjares só tem trigo, só tem a farinha de trigo, né? Que é a flor de farinha, isso eu preciso explicar para vocês. Não dá para ler verso por verso, depois vocês leiam, vocês vão entender o que eu tô falando. O sacrifício na oferta de manjares era de trigo moído, tá? Moía o trigo, a semente do trigo, e peneirava. A primeira farinha, que era aquela farinha mais grossa, aquela farinha mais escura, era uma farinha que Deus não queria. Depois se moía mais ainda, moía, peneirava de novo, mais fino, era a segunda farinha. Essa servia para fazer os pães, mas Deus não queria essa farinha. E depois moía a terceira vez, quando ela ficava branquinha. Igual essa farinha que a gente usa em casa agora, a farinha branquinha é chamada de flor de farinha. Guarda essa aí, que tá aqui ó, em Levítico capítulo 2. Flor de farinha. O que é flor de farinha? A melhor de todas as farinhas. Era essa que Deus exigia
para se fazer a oferta de manjares, que era um tipo de sacrifício. E alguém pergunta, ai Anderson, então peraí, nessa oferta aí, que era queimada também no altar, não tinha sangue. Então como assim? Não entendi. Lembra que eu falei vida por vida? Trigo tem vida? Sim ou não? Uma semente de trigo tem vida? Sim ou não? O que vocês acham? Uma semente de trigo tem vida. Se você colocar lá na terra, regar, vai nascer uma planta. Mas se eu macetar ela, o que acontece? Se eu macetar ela, moer ela, o que vai acontecer? Ela perde, ela não é mais vida. Se acabou com a vida da planta, se você macetar a semente. Por isso que Deus está falando. E ele queria que a semente fosse macetada 3 vezes. 3 vezes e coada 3 vezes. Por isso está escrito que Jesus, ele cumpriu o holocausto, porque ele foi sem mancha, sem nenhum osso quebrado. Ele cumpriu a oferta de manjares. Por que ele cumpriu a oferta de manjares? Porque ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Lembra? Ele foi moído, está escrito, moído, esmagado pelas nossas transgressões. Ah, boa, Fabiano, que bom que você perguntou. Então tinha também o azeite, que era misturado junto com a farinha. O que simbolizava o azeite? Unção. O azeite simbolizava unção. E já que você colocou sobre o azeite, Fabiano, não podia colocar mel. Em hipótese alguma, poderia colocar mel na oferta, porque mel é doce. É coisa que Deus não queria, que são as nossas próprias justiças. Deus não queria as nossas próprias justiças no sacrifício. No lugar do mel, ele pedia sal. Então, para que serve o sal, né? Sal serve para conservar. Por isso Jesus falou, vocês são o sal da terra. Porque o sal, Deus exigia sal na oferta de manjares. Então tinha que ter sal e ele não queria mel. Vocês pegaram essa? É forte, né? Que significa sofrimento. Sofrimento. Ele queria sofrimento. Tá bom? A terceira oferta é o sacrifício de paz, né? Os sacrifícios pacíficos, que era quando você recebia alguma coisa de Deus. E o mel, ele significa as nossas próprias justiças, aquilo que sai de dentro de nós, aquilo que nós achamos que a gente faz bem feito. E Deus falou, não quero nada de vocês, tudo vai ser para mim. Eu não quero nada de vocês que saiam de dentro de vocês no sentido de bondade. Sabe aquele amor fingido? Você parecer ser, é mais ou menos o significado do mel. O Senhor não quer que você seja um personagem, né? Só aquela coisa do lado de fora, só doce pelo lado de fora, mas amargo por dentro. Não é isso que o Senhor quer, por isso ele não queria mel, ele queria sal. Sal significa conservar, dar sabor, né? Essa era a intenção. Daí depois vinham as ofertas pacíficas, né? Que era você oferecer um animalzinho porque Deus tinha feito uma obra na tua vida, então oferta de paz, você estava feliz, você ia lá e oferecia um sacrifício para Deus. Depois tinha as ofertas pelos erros dos sacerdotes, pelos erros dos príncipes, enfim. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Abram a Bíblia de vocês, se tiverem, óbvio, né? E a caridade, que pessoas acham que é só ajudar as pessoas que têm dom? Não entendi essa pergunta. E a caridade, que pessoas acham que é só ajudar as pessoas que têm dom? Então, o vinagre ele não entra, tá? Ele não entra no sacrifício. Eu não entendi bem a pergunta da mamãe coruja aí, não. Eu não entendi. Não entendi, de verdade. Mas eu posso traduzir, talvez seja isso, né? Sabe quando você vai dar alguma coisa para alguém? Tipo, você vê uma pessoa com fome, uma família com fome, né? Aí você vê uma família com fome e você vai lá, leva uma cesta básica e você tira uma selfie entregando a cesta. Sabe? Então, é aquilo lá que Deus não se agrada. Tá? É isso que Deus não se agrada. Que a gente se apareça dizendo que a gente está fazendo bem. Seria isso o mel, tá bom? Aquela falsa bondade. Na verdade, a pessoa só quer se aparecer. Tá bom? E isso está escrito lá em Mateus, tá? No capítulo 6, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Muita gente faz isso hoje e acha que tá abafando, entendeu? Ele vai lá dar uma cesta e já vai contar na igreja que ele deu a cesta. Ah, o irmão tava passando necessidade, eu fui levar uma cesta para ele, Deus fez um milagre, a família chorou e eu tô dando glória a Deus. Não é você que tem que dar glória a Deus, é quem recebeu. E se você fizer de uma forma que ninguém perceba que foi você que deu, o nome de Deus é glorificado e não o seu. Entendeu? Por isso que Jesus está dizendo o seguinte, ó, capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, quer dizer, a sua oferta, a sua ajuda diante dos homens, para você não se aparecer, para serdes vistos por eles.
Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está no céu. Quem faz isso não tem galardão. Guarda essa que é boa, hein? Quando, pois, deres esmola, ajudar alguém, não faça tocar trombeta diante de ti. O que é tocar trombeta diante de ti? Que você apareça de alguma forma. Ou apareça em testemunho, ou você apareça em foto, ou você apareça em filmagem. Não pode acontecer isso. Como fazem os hipócritas, porque isso é coisa de hipócrita. E nas ruas parecer, ai, meu irmão, então não vou levar comida. Não, você vai levar comida, só que você não vai aparecer. Para você que tem o ego inflado, talvez você sofra no começo, né? Porque você quer aparecer. Ai, aí fica, eu queria tanto tirar uma foto com aquele irmão para mostrar para minha família que eu supri a necessidade dele. Mas não faz isso não, senão você perde o galardão, tá bom? Verso 3 de Mateus 6 diz o seguinte: mas quando tu deres esmola, quando você for ajudar alguém, né, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita, para que a tua esmola, a tua oferta, o que você está ajudando, seja dado ocultamente. Agora segura essa que é forte, hein? E teu pai, que vem em segredo, te recompensará publicamente. Então o Pai, que é Deus, vê você dando em segredo, você não apareceu, ele te recompensa publicamente. Pegaram essa aí? É forte ou não é? Fala a verdade, vem comigo. É forte ou não é? Dá um glória para Deus. Perguntaram aqui, o sangue que era aspergido no altar durante o sacrifício ficava lá? Ficava durante 7 dias, eram muitos sacrifícios, né? Depois era limpo, tinha que limpar. E boa parte dele era torrado pelo fogo, né? Era incinerado pelo fogo, tá? Tinha que ser tirado, tá? Porque senão também não ia ter lugar mais para tanto sangue, que era muito sacrifício. Lembrando que as pessoas que iam servir, por exemplo, uma oferta pacífica, ou uma oferta pacífica que era de animalzinho, comia junto com o sacerdote uma parte da oferta, tá? Só para ficar claro aí. Comia uma parte da oferta. Pegaram aí? Nossa, é muita pergunta. Aí eu tô explicando aqui, eu perdi algumas perguntas. Perdão, Flávio, deixa eu ver se eu consigo achar tua pergunta aqui, minha irmã. Deixa eu ver se eu consigo achar, tá? Já vi um glória a Deus seu aqui. Deixa eu ver onde tá a sua pergunta. Fazer uma live sobre Apocalipse. O que nós estamos passando, será que é isso? Mas não foi pergunta, né? Isso é uma afirmação. Deixa eu ver se eu acho sua pergunta aqui. Caridade é fazer o bem sem olhar a quem, sem sentir melhor. Isso. Caridade é isso. Caridade é isso. É você fazer uma coisa sem ficar esperando, né? Receber de alguém alguma coisa, né? E principalmente você não se aparecer. Isso é a verdadeira caridade, né? E por isso que está escrito na palavra de Deus. O Senhor deixou muito claro, né? Cuidado que o amor seja não fingido, porque o amor dá pra gente fingir e a gente tem que tomar um cuidado danado pra gente não fingir amor, tá bom? A Flávia falou sobre... Travou? Paulino tá dizendo que travou. Travou, gente? Vocês estão me vendo? Meu Deus, é muita pergunta. Eu tenho que fazer um tema, né? Senão a gente fica louco. É muita pergunta. Ó, caridade é diferente de amor, tá bom? Tem gente que fala que caridade é amor. Não é amor, pelo amor de Deus. Não fala que caridade é amor, hein? Por favor. Por favor. Não fala que caridade é amor. Tá? Fala pra tua esposa ou pra tua namorada, pra tua noiva. Fala pra ela se eu tô com você por caridade. Fala pra você ver. Vamos ver se você tem coragem. Então caridade não é amor. Caridade não é amor. Fala pra tua esposa aí, pro teu esposo. Fala pro teu esposo assim, sabe por que eu tô com você? Eu tô com você por caridade. Fala pra ele se você tiver coragem. Tá bom? A irmã tá falando de aula de escatologia, né? Era legal a gente fazer, né? Então caridade é uma coisa, amor é outra coisa, né? Aliás, a Bíblia, no Novo Testamento, ela é escrita em grego, tá? Grego. Então, lá no grego, são 3 palavras que é usada para amor, tá? Amor é ágape, que é o amor de Deus. Esse amor ninguém consegue ter. Philos, que é grego, né? Philos, que vem de filosofia, que é amor à sabedoria, que é amor às coisas, né? E eros, que da onde vem a palavra erótico, que é o amor carnal, o amor de um homem para uma mulher. Então, são vários tipos de amor aí no grego, por isso que Deus permitiu da Bíblia ser escrita em grego, para ficar bem no detalhe, porque o grego é uma língua muito detalhista, né? Muito detalhada assim, e Deus permitiu que fosse escrito no grego. Se fosse no português, nós tava perdido, né? Porque manga tem a manga fruta, tem a manga da camisa, né?
Então a gente se confunde um pouco. Português, só nós, só quem é brasileiro entende a língua portuguesa, né? Bom, beleza. Falaram aqui, só para completar aqui, né? Já que falaram de Apocalipse, né? Então, falaram aqui, caridade é não julgar. A Bíblia diz que a gente tem que julgar, né? Quando tiver um profeta pregando, nós podemos julgar, e isso não foge da caridade, desde que você tenha o Espírito de Deus, né? Desde que você tenha o Espírito de Deus. Às vezes você precisa ajudar algumas pessoas que estão fazendo algo errado, então você precisa julgar uma situação. Se você tem o Espírito de Deus, você julga aquela situação para ajudar a pessoa. Então depende do julgamento, porque julgamento, gente, presta atenção nisso que é importante. Nem todo julgamento é para condenação, né? Tem julgamento que é para você ganhar uma causa na justiça, por exemplo. Tem julgamento que vai te auxiliar de alguma forma. Então nem todo julgamento é para condenar. Tem julgamento que vai te absolver e vai até te pagar. Então cuidado com a palavra julgamento. Ah, eu não posso julgar. Depende. Depende. São muitos pontos de vista, né? O amor entre a irmandade, se for só amor entre a irmandade, não é amor, tá bom? Jesus falou assim para os escribas e fariseus, cuidado, porque se vocês forem que nem os escribas e fariseus, que só sauda entre si, olha que Jesus falou, hein? Escriba e fariseu só se saudava entre si. Eu não quero que vocês sejam desse jeito, Jesus falou. Né? Eu não quero. Um escriba jamais e um fariseu jamais iria no lugar onde Jesus foi. Um escriba e um fariseu jamais conversaria com uma prostituta. Um escriba e um fariseu jamais sentaria na mesa com um pecador. E Jesus fez tudo isso, né? Então ele saía fora, ele quebrava os padrões. Por isso que eu digo sempre, né? Se você puder, saude, converse, fale, abrace, independente da pessoa, tá? Eu sempre digo que você pode saudar qualquer pessoa. Saude. Primeiro, a paz não é tua, né? Se você for da Assembleia de Deus, a paz não é tua, é a paz do Senhor. Se você for da congregação cristã, a paz não é tua, é a paz de Deus. Né? Se você é da igreja quadrangular, a paz não é tua, a paz é de Cristo. Então, a paz não é nossa, por que você fica guardando, né? Tá bom? No meu trabalho, onde tem várias pessoas, chego somente com um bom dia. Se elas não são crentes, talvez eles nem vão compreender o paz de Deus, né? O seu paz de Deus. Mas não tem problema você falar bom dia, é uma questão de educação também. Tem crente que nem educação tem, né, gente? Nem bom dia ele fala. Tem crente que é complicado, misericórdia. Tem crente que nem bom dia fala. Amor ágape é o amor maior, né? Esse amor ágape, Jesus fez essa pergunta para Pedro, né? Quando ele falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, Pedro, tu me ágape, que é o amor maior. Pedro falou, Senhor, eu te filos. Eu te amo, eu te filos. E o Senhor perguntou a segunda vez, Pedro, você me ágape? O amor maior, o amor de Deus. Ele falou, não, Senhor, eu te filos. Na terceira vez o Senhor falou assim, Pedro, você me ágape? Aí Pedro olhou dentro do olho do Senhor e falou, Senhor, eu te ágape, tu sabe tudo, tu sabe que eu te ágape. Tu sabe que o amor que eu tenho pelo Senhor é muito grande. O Senhor falou, então vai lá e apacenta todos os meus cordeiros. Vai para cima, meu filho, corre. Vai lá cuidar da igreja, vai lá fazer sua parte. Foi lindo isso, né? O que o Senhor fez com Pedro, as perguntas que ele fez. Então, aí a gente vê o trocadilho, né, entre amor filos e amor ágape, que é o amor pelas coisas, né, o amor de um irmão, né, e depois o amor maior, que é o amor de Deus. Foi muito bem feita a pergunta e muito bem colocada por Pedro no final. E a gente vê o perdão do Senhor Jesus naquele momento, né? Lindo demais, meu Deus do céu, é muito forte aquilo lá. Bom, para encerrar hoje, então, eu vou jogar uma pulga atrás da orelha de vocês. E a semana que vem a gente vai falar dessa pulga atrás da orelha, tá? Mas é só uma pulga mesmo. Vamos lá. A gente fala muito de apocalipse, de ir pro céu. Ai, eu vou pro céu. Não sei o quê. Aí me vê isso aqui agora, vamos lá. Já que você vai pro céu. Novo céu e nova terra. Apocalipse capítulo 21. Vamos falar da Nova Jerusalém, tá bom? E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a esposa, a mulher do cordeiro. A mulher do cordeiro. Eu vou mostrar... Ah, você quer que termine o sacrifício? O assunto do sacrifício?
O assunto do sacrifício, gente, é aquilo que eu falei. São alguns sacrifícios e Jesus cumpriu todos eles. Todos os sacrifícios que estão escritos lá em Levítico, o Senhor Jesus cumpriu eles na cruz. Tanto que o altar, ele tinha 4 pontas, né? E a cruz também tinha 4 pontas. Tinha que ter sangue nas 4 pontas. Na cruz tinha sangue nas 4 pontas. Tinha que ter sangue no meio do altar. E tinha sangue no meio do altar da cruz também, quando o soldado cravou no costado do Senhor a lança. Quando saiu o sangue, então completou do jeitinho que era o holocausto. E Deus recebe o holocausto do Senhor Jesus na cruz. Tá bom? Pegaram aí? Eu ia falar da Nova Jerusalém, falaram para mim falar de Apocalipse capítulo 3, a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Na verdade, isso não está escrito só em Apocalipse. Nós vamos achar isso aqui também lá em Isaías. Em Isaías também está escrito, né? A porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre, né? E eu vou pegar o texto aqui só para mostrar para vocês que eu acho que vale muito a pena, né? Muita pena. O texto está escrito em 22 de Isaías. Vamos ver da onde surgiu essa coisa aí da porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre. Vem comigo, dá uma glória. Olha aqui, ó, que lindo, né? Que lindo isso aqui, gente. Isaías capítulo 22, verso 22. Deus abençoe, Fefe. Isaías 22, verso 22. E porei a chave de Davi sobre o teu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, da onde veio isso, né? Na verdade, Eliaquim estava sendo exaltado, Sebna estava perdendo o cargo, né? Eram mordomos do rei. Então, Sebna perdeu o cargo e Eliaquim foi para o lugar dele. Ficar com a chave, então, é ter acesso ao rei. Era como se fosse um secretário. O secretário, ele que dava condição de alguém falar com o rei ou não, na época de Isaías. Então, Eliaquim era a pessoa que ficava na porta. Calvinismo e mianismo é top. Eliaquim é a pessoa que ficava na porta e ele que decidia quem ia falar com o rei. Entendeu? Então, se chegasse uma pessoa e falasse, eu tenho uma causa, só o rei pode julgar, era Eliaquim que decidia. Por isso que fala, a porta que eu abro ninguém fecha, a que eu fecho ninguém abre. Porque se ele fechasse, ninguém conseguia falar com o rei. Pegaram essa? Se Eliaquim fechasse a porta, era ele que era a passagem entre a pessoa e Deus. Bem-vindo, Miguel. Rapaz, Miguel. Gente, acompanha o Miguel Silva. É top demais as lives desse menino. O Miguel tem uma sabedoria fora do comum. Acompanhem ele. Miguel Silva, quem puder, acompanha o Miguel. Miguel, eu tenho, olha, um carinho enorme pelo Miguel. Então vem cá. Adriele, você tá aqui? Então vamos lá, o que acontece? A porta que eu abro ninguém fecha, que eu fecho ninguém abre, é justamente você ter o poder de dar uma condição de uma pessoa chegar diante do rei ou não. Se você falasse, não, eu não tô afim de deixar você ir falar com o rei, a porta estava fechada. Então quem decidia não era o rei com quem o rei ia falar. Quem decidia era o mordomo que estava com a chave. Pegou essa chave, por isso que eu falo, pegou essa chave, porque uma chave ela sempre vai abrir alguma coisa. Gente, é lindo isso, por quê? Porque isso aqui volta de novo lá em Apocalipse, dizendo, eu tenho a chave de Davi, que é essa daqui. O que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Quem tem a chave de Davi? Jesus. Então não é Deus agora que decide se quer falar com você, ou eu decido se eu quero falar com Deus. É o Senhor Jesus, por isso Jesus falou quando ele subiu, né? Quando ele foi subindo lá na Galileia, por isso que a gente na congregação, nós que somos da congregação, né? Cantamos, Galileus, porque estáis olhando tanto para o céu, Cristo que subiu e nuvem voltará em breve aos seus. Por que Galileu estáis olhando para? Porque ele estava na Galileia, então ele subiu para o céu enquanto ele estava lá na Galileia. Por isso, Galileus. E o que acontece na chave de Davi? Jesus pegou essa chave, por isso está escrito, todo poder é me dado no céu e na terra. Deus pegou uma chave, deu na mão de Jesus, falou, meu filho, você que decide quem fala comigo, você que decide quem fecha a porta, se vai falar comigo ou se não vai, você que decide se eu vou operar um milagre, você que decide, é assim, tá na tua mão, todo poder é te dado no céu e na terra. Então se Jesus fala assim, eu quero fazer... Aí ele chega no pai e fala, pai, eu quero fazer esse milagre aí. O milagre vai acontecer. Por isso que tudo que a gente fizer, Jesus deu, ela pegou aquela chave, deu na nossa mão e falou, tudo que vocês fizerem, eu vou contar um segredo, faça no meu nome. Tudo que vocês for fazer, faça no meu nome. Por quê? Porque daí vai acontecer. Porque eu tô te dando essa chave. E a porta que eu abro, ninguém fecha. A que eu fecho, ninguém abre. Gente...
Ali não estava falando de porta de trabalho, ali estava falando porta de chegar diante do Criador, de estar diante do Criador, de estar diante daquele que criou todo o universo, de estar diante daquele que é santo, santo, santo. Kadosh, 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 Adonai Tsavaot Melokol Vaaretz Kevodô. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então imagina você chegar diante desse Criador. Você que não tem condição, eu também não tenho condição, e eu vi isso numa live que o Miguel falou com alguém, ele comentou sobre esse assunto, sobre os nossos pensamentos diários, né? A gente tem muitos pensamentos diários, a gente pode ter até 10 mil pensamentos diários, 8 mil decisões por dia. Então imagina quantas decisões você errou, né? 10 mil pensamentos, se você errou em 1000 pensamentos, são 30 mil pensamentos por mês, 720 mil pensamentos por ano, 720 mil pensamentos por ano. Agora, imagina você pegar aí 720 mil pensamentos vezes a quantidade de tempo que você tem de vida. Você tem condição de chegar perto de um ser que é santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Não tem condição de chegar. Por isso que os anjos não serafins, eles diziam um para os outros: Kadosh, 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 Adonai Tsavaot Melokol Haaretz Kevodô. Um falava para o outro: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Aí eu te pergunto, você tem condição de chegar perto desse três reis santos? Não tem, mas Jesus falou assim: mas eu tenho a chave de Davi, o que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. E ele coloca a chave na tua mão e fala: quando você for orar, ora em nome do Senhor Jesus. Quando você for visitar, visita em nome do Senhor Jesus. Quando você for começar num trabalho novo, comece em nome do Senhor Jesus. Quando você for mandar um currículo, mande em nome do Senhor Jesus. Miguel, quando for começar uma palestra, comece em nome do Senhor Jesus. Quando for fazer uma viagem, faça em nome do Senhor Jesus. Vai começar um relacionamento, comece em nome do Senhor Jesus. E você começa com essa chave. Pegou aí? Consegue dar um glória para Deus? Eu consigo. Glória a Deus. Kadosh, Kadosh. Vamos pegar isso aí, gente? Vamos falar então? Kadosh significa santo. Vamos lá. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Adonai, que é Deus, o Todo-Poderoso. Adonai Tsavaot Melokol Haaretz Kevodô. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo. Pega essa chave que é top, né? Por isso que ele fala aqui em Isaías capítulo 22, verso 22... E porém a chave da casa de Davi sobre o teu ombro. Por que sobre o ombro? Não podia ser na mão? Não podia ser num chaveiro? Por que sobre o ombro, gente? Por que a chave está no ombro? Porque a nossa chave é a cruz que a gente carrega, é o que faz a gente se aproximar de Deus. Quando você está na guerra, você se aproxima de Deus. Quando você está na luta, você se aproxima de Deus. Você se aproxima do Todo-Poderoso, você se aproxima do Senhor. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Eu vou colocar esses versos lá no... Vou disponibilizar esses versos aí no meu Insta, tá bom? Então, gente... bacana a gente ter entrado nesse assunto, né? Então a gente tem em Isaías e nós temos também em Apocalipse, tá bom? Abba significa pai. É isso aí, Adriele, Deus abençoe. Abba é pai querido. Ela colocou aí, Abba querido, né? Ou papaizinho. Na verdade, Abba, gente, só para terminar aqui, Abba não é só pai. Porque no inglês a gente fala pai, father. Só que quando você está mais próximo do seu pai, você não fala father, você fala daddy. Ou seja, papaizinho, papai querido. Então o Abba é papai querido, é papaizinho, aquela coisa de ligação, aquela coisa de filho com pai. Sabe, papai, aquela coisa de carinho. Então, Abba, por isso que na oração do Pai Nosso não é só Pai Nosso, é papaizinho, é Abba, vum de bashmaya, netkaba shmo, tei malkutar, nehweitziana aikana de bashmayas baha, papaizinho nosso que está no céu, o papai que está no céu, santificado seja o teu nome. Entenderam? Pegaram aí? É aquela coisa de carinho, não é só pai, é papaizinho, daddy, o pai que eu amo, o pai de... É uma conexão direta, pronto, fechou, é uma conexão direta, é isso, conexão direta. Pronto, sábado que vem a gente bate mais um papinho à tarde, né?
todo mundo vai estar descansado e a gente volta a falar um pouco mais sobre Bíblia. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, muito grande, viu? Que Deus possa abençoar grandemente vocês. Miguel, Deus abençoe, meu irmão, de ter participado aqui, viu? Junto com a gente. Para mim é uma honra muito grande, Miguel Silva. Grande abraço, meu irmão. Quem puder acompanhar o Miguel aí, gente, tem umas coisas muito top. O Miguel fala umas coisas aqui, ó, meu Deus do céu. Tem coisa que eu fico pensando o dia inteiro. Então, Deus abençoe grandemente, Deus abençoe todos que participaram comigo aí. E já que eu tô aqui, vou deixar a bênção sacerdotal, tá bom? Bênção sacerdotal, número 624. Yevachecha Adonai ve'ashmechecha, Isa Adonai panav elecha ve'honecha, e Adonai panav ve'ashelecha shalom. Eu vou ler no português pra vocês, que é lindo demais, pra abençoar o final de semana de vocês, tá bom? Vamos lá, pra ter um final de semana abençoadíssimo. Final de semana abençoado. Olha isso aqui, gente. Números 6:24. Olha o que está escrito aqui. Escuta. Ah, e tá no meu Instagram. Eu fiz um videozinho aí, tá? Ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que é Shalom, de onde vem a palavra Yerushalayim, Yerushalayim, a terra do Shalom, a terra da paz, Jerusalém. Deus abençoe a todos, viu? Tamo junto pela vida eterna. E não percam, amanhã tem live à noite com a Alane, às 21 horas, é uma live top, imperdível, Romanos 8, amanhã, gente, é a live. Eu tava esperando esse capítulo a vida inteira, tá bom? Para falar sobre esse capítulo numa live e chegou, vai ser amanhã. Amanhã nós vamos falar de Romanos capítulo 8. Eu e a Alane lá direto de Paris, tá bom? Cobrem o Miguel aí pro Miguel fazer uma live comigo. Ele tá me devendo uma live, tá bom? Cobrem o Miguel aí. Deus que abençoe grandemente, minha gente. Fiquem com Deus. Ótimo final de semana. Tamo junto pra vida eterna. Ah, vou deixar salvo. Fiquem com Deus.